Oi, gente, eu sou a Bárbara e eu vim gravar uma aula para o cursinho Paralelos, uma aula de matemática sobre estatística. A estatística é a área da matemática que coleta e organiza os dados, e essa coleta e organização de dados tem o intuito de compreender e analisar fenômenos com mais precisão. Pode ser na política, na saúde, na educação. Com isso, as ações para resolver qualquer problema podem ser mais precisas. Um exemplo que a gente pode dar é agora durante a pandemia de Covid-19. No Brasil, tiveram 17.452.612 casos confirmados. E esses dados são do dia 14 de junho de 2021. E 488.228 óbitos por Covid-19. Com base nesses dados, a gente pode calcular a letalidade do Covid-19 com uma regra de 3 simples. Por exemplo, a gente sabe que 17.452.612 corresponde a 100% dos casos. E a gente também sabe, com base nesses dados coletados, que 488.228 foram os números de óbitos, que corresponde a X% do total de casos. Que a gente pode fazer uma regra de 3 simples, que daí a gente chega com 17.452.612x vai ser igual a 488.228 vezes 100. Então, 17.452.612x é igual a 488.228 vezes 100. Então, você adiciona um 00 para cada casa decimal que você está multiplicando. E quando você divide, você anda uma vírgula para a esquerda. O número que está multiplicando do lado de cá, passa para lá dividindo. Então, a gente vai saber que o x é igual a 48.822.800 dividido por 17.452.612. Essa divisão vai resultar no número 2,8, que no caso, como tem a porcentagem aqui, ela vai se manter aqui, que indica a letalidade do coronavírus. Esse 2,8%, que significa que num grupo de 1.000 pessoas que contraíram Covid-19, 28 foram a óbito. Com isso, o governo, as autoridades de saúde, até mesmo a população, tem a noção da gravidade dessa pandemia e as pessoas que cuidam da área da saúde, política, etc., podem ter ações mais contundentes para conter esses números. Na estatística, uma parte muito importante para fazer essa organização de dados é fazer o rol. O rol é uma coisa muito simples. O rol vai ser a organização dos dados numéricos em ordem crescente. Aqui eu peguei um exemplo para a gente poder fazer o rol, que eu fui lá no resultado da divulgação da classificação final do vestibular da UEMS, do curso de Geografia Bacharelado Vespertino de Campo Grande. E com base nisso, a gente pode fazer o rol das notas de redação desses 15 candidatos. A nota mais baixa, que daí vai ser a nota menor, vai ser como em ordem crescente, a do menor para o maior, é 550. A próxima nota vai ser 600. A nota 600 também só aparece uma vez. Depois dela vem a nota 650, que a gente pode ver que ela vai aparecer 5 vezes ali naquela tabela. E aí a gente tem que anotar ela 5 vezes, porque mais tarde, para a gente calcular outras informações da estatística, esse dado, quando ele se repete, ele precisa aparecer. A próxima nota agora vai ser 700, que aparece 3 vezes. E depois dos 700 e 750, que aparece 3 vezes novamente. O 800 e o 850. O rol nada mais é do que isso. O rol é muito importante para mais tarde a gente fazer a análise de média, moda e mediana. No momento, eu vou só falar que o rol vai ser isso, a organização dos dados numéricos em ordem crescente. Mas ela vai auxiliar a gente em atividades futuras.
Com base nisso, para a gente poder ter uma análise mais precisa dos dados, a gente pode analisar a frequência relativa e a frequência absoluta dos dados. A frequência relativa vão ser os dados refinados, que geralmente são apresentados em porcentagem. Já a frequência absoluta são os dados brutos. Por exemplo, com a frequência absoluta, eu vou saber que a nota 600 apareceu só uma vez lá naquela tabela. Já a nota 650 apareceu 5 vezes naquela tabela. Só que a gente não tem muita noção do que a gente se trata só com esses números. Por isso que inventaram a frequência relativa, que pode ser expressa em números decimais ou em porcentagem, que nada mais é a frequência absoluta sobre o número total. Nesse caso, a gente tem 15 números. Aqui você pode ver que são 15 participantes, 11 de acesso universal e 4 são residentes do Mato Grosso do Sul, que dá um total de 15 participantes. Então, o total vai ser 15. A frequência absoluta vai depender da classe, se é o 600, 650 ou 800. Vamos supor que é o 650. Então, vai ser 5. 5 dividido por 15. 5 dividido por 15 vai ser 0,33333. Isso é uma dízima periódica simples. Se a gente fazer vezes 100 para ele ficar em porcentagem, a gente pode arredondar para 33,32%. Que equivale que 33,32% dos candidatos obtiveram a nota 650 na redação. Com base nisso, a gente pode construir uma tabela de frequência completa. A classe, nesse caso, vão ser as notas de redação, que são 550, 600, 650, 700, 750, 800 e 850. A frequência absoluta é o número de vezes que essa nota aparece. E agora, o rol vai ajudar a gente muito, porque a gente pode observar aqui que, por exemplo, o 550 apareceu uma vez, o 600 uma, o 650 5 vezes, o 700 3, o 750 3 vezes, o 800 uma e o 850 mais uma também. E aí a gente pode construir essa tabela com mais facilidade devido a essa organização dos dados. Uma vez o 550 apareceu, o 600 apareceu uma também, o 650 apareceu 5 vezes, o 700 3, o 750 também, o 800 uma e o 850 uma também. Para a gente obter a frequência relativa, a gente precisa da frequência total, que nesse caso vai ser 15, que é o número de dados que a gente tem, e a gente vai dividir a frequência absoluta pela frequência total. A frequência relativa vai ser igual a 1 dividido por 15. 1 dividido por 15 vai dar 0,66666. Se a gente for fazer vezes 100 para ficar em porcentagem, fica 6,67%. Aqui, como é uma vez, vai ser 6,67% de novo. Aqui vai ser a frequência relativa 5 dividido por 15, que vai ser 33,32%. Já vezes 100 para ficar em porcentagem. Aqui a frequência relativa vai ser 3 dividido por 15, que vai ser igual a 0,2, que fica 20%, vezes 100. Aqui se repete o 20%, que são 3. Aqui de novo 6,67, porque é só uma pessoa. Aqui também. E é muito importante que você cuida, principalmente quando os dados forem assim quebrados, que você cuida para suas aproximações para que resultar um total de 100%. Aqui eu fiz certinho, eu fiz o arredondamento já para dar certo. Se você somar esses dados, você vai obter o número 100. Com isso, a gente pode construir as tabelas para a gente representar os dados de uma forma mais organizada e ficar de uma forma para a pessoa poder analisar com mais precisão, mais fácil. Os gráficos, geralmente, eles vão ter um título, vão ter a fonte desse dado, vão ter os números e a legenda. E os gráficos, eles podem ser de várias formas. Aqui tem um gráfico de linha, por exemplo. Eu não escrevi aqui, mas o ideal seria eu ter escrito, que é as notas de redação dos candidatos que fizeram vestibular de geografia da UEMS para o campus de Campo Grande, Vespertino. A fonte eu peguei lá no Diário Oficial, que foi divulgado no site deles. E com base nisso e no nosso rol, a gente pode calcular. Aqui vai ser o número de candidatos, nessa linha vertical. Já a linha horizontal vai ser a classe, que vai ser as notas. Aí, com base nisso, a gente viu, um candidato obteve a nota 600, 5 candidatos obtiveram a nota 650, 3 candidatos obtiveram a nota 700, 3 também obtiveram a nota 700,
Um anota 850 e um anota 800 e um anota 850. E a gente vai ligar os pontos e vai desenvolver esse gráfico. Ó, aqui ficou meio tortinho, mas o de trás vocês conseguem ver. Que aí você pode ver, por exemplo, com base nesse gráfico, é bem claro que a nota que mais se repetiu foi a nota 650. Em segundo lugar, foram as notas 700 e 750. Outra opção do gráfico é o gráfico de barras verticais. É a mesma coisa. Aqui a gente sabe o número de candidatos e aqui a gente consegue visualizar as notas. Aqui foi um candidato com a nota 550, um candidato com a nota 600, 5 com a nota 650, 3 com a 700, 3 com a 750, 1 com 800 e 1 com 850. E aí fica também bem mais fácil você visualizar qual a nota mais repetiu, qual a nota, quantos candidatos tiveram cada tipo de nota. Isso é para facilitar. Outro gráfico é o de barras horizontais. Aqui é o contrário. As notas estão na vertical e o número de participantes na horizontal. E, novamente, você consegue ver que uma pessoa tirou 550, uma 600, 5, 650, 3, 700, 3, 750, uma 800 e uma 850. E pode analisar a análise que for do teu interesse. Você sabe quantas pessoas tiveram a nota mais alta, quantas pessoas tiveram a nota mais baixa. Agora eu vou fazer alguns exemplos de algumas questões que já caíram em vestibular para ficar mais palpável como essas questões caem. Como essa é uma aula introdutória, tem algumas partes das estatísticas que ainda não foram apresentadas e que elas caem com mais frequência, embora essas questões são bem simples e bem tranquilas de resolver. A primeira é essa daqui. O diretor de um curso de inglês resolve montar as turmas fazendo uma distribuição por idade dos alunos do curso. O gráfico abaixo representa a quantidade de alunos por idade. Qual a porcentagem de alunos que irá formar uma turma com idade de 16 e 17 anos? A primeira coisa que a gente vai precisar é do número total de alunos. E para a gente conseguir o número total de alunos, a gente vai precisar pegar e ler o gráfico. A gente sabe que 16 anos tem 4 alunos, então vai ser 4 mais. Com 17 anos são 5 alunos, 5 mais. Com 18 anos são 3 alunos, 3 mais 19 anos só tem um aluno. Com 20 anos são 2 alunos. Mais com 21 anos tem 5 alunos. Agora vamos lá. Vamos somar. 4 mais 5 é 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 1, 13, 13 mais 2, 15, 15 mais 2, 20. Então, tem 20 alunos esse curso de inglês. 20 alunos. Ainda analisando esse gráfico, a gente sabe que os alunos que têm 16 e 17 anos vão ser, são 4 alunos com 16 anos, mais 5 alunos com 17 anos. E são 9 alunos da faixa etária que ele quer. 9 alunos, 16 e 17, vou anotar. E aí, pra gente saber, ele pediu aqui a porcentagem de alunos que tem essa faixa de idade. A gente vai fazer uma regra de 3 simples. A gente sabe que 20 alunos correspondem a 100% dos alunos e que 9 alunos correspondem a X%, que é o que a gente quer descobrir. Então, a gente faz uma multiplicação cruzada. 20 vezes X, X, vai ser igual a 9 vezes 100. 9 vezes 100, a gente vai anotar dois zeros depois do 9, que é vezes 10 vezes 100. Cada vez que você faz vezes 10, vezes 100, vezes 1000, você vai adicionando um zero. Então, 20x é igual a 900. O 20 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o x vai ser igual a 900 dividido por 20. Corta, corta. 90 dividido por 2 igual a 45. Então, 45% dos alunos estão compreendidos na faixa etária que o diretor quer descobrir. Letra C. A próxima questão também tem um gráfico. É um gráfico esse de setores. O gráfico de setores, a porcentagem, ele vai ser assim, 360 graus correspondem a 100%. Então, por exemplo, se você tem 22%, você vai fazer uma divisão e vai obter quantos graus e com base nisso vai montar um gráfico. A questão consiste em: o total de solicitações de refúgio no Brasil entre 2011 e 2015 foi de 30.571. O gráfico a seguir mostra o percentual das motivações das solicitações de refúgio. Qual é aproximadamente o número de solicitações de refúgio motivadas por perseguição política e religiosa? Perseguição política e religiosa vão ser essas cores aqui, que vai ser
22,50%, que é perseguição política, e 3,18%, que é perseguição religiosa. Então, 22,5% mais 3,18% corresponde a 25,68% desses refugiados. Com base nas coisas que o exercício escreveu, que ele falou que tem 30.571 refugiados, ó, aqui, 30.571 refugiados. Então, 30.571 refugiados corresponde a 100% dos refugiados. E o que a gente quer descobrir é quanto que corresponde 25,68% dos refugiados, que são daquelas determinadas motivações, motivação política e religiosa. E a gente vai fazer só uma regra de 3 simples mais uma vez. 30.000 vezes 25 e o 100 vezes x. Então, 100x vai ser igual a 30.571 vezes 25,68. 100x vai ser igual a 785.063,28. Eu já tinha feito esse cálculo antes. Então, o número que está multiplicando passa para cá dividindo. O x vai ser igual a 785.063,28 dividido por 100. Para fazer a divisão por 100, você pode andar a casa da vírgula 2 vezes para a esquerda. Você não precisa ficar fazendo uma conta. Do jeito que se fosse uma multiplicação, ia andar para a direita. Então, vai ser... Então, a gente sabe que o x corresponde a 7.850,63, que é o número de refugiados por aqueles motivos, que vai ser a letra C. O próximo exercício também vai ser uma análise de tabelas. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra em horas por dia como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana, de segunda a sexta-feira, como no final de semana, sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. De acordo com essa pesquisa, quantas horas do seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira nas atividades escolares? Essa questão também é muito simples. As atividades escolares, a gente vai olhar bem aqui, ó, atividades escolares. Durante a semana, o jovem leva 5 horas por dia. Então, vão ser 5 horas vezes 5 dias da semana, que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mais 1 hora por dia nos dias do final de semana, que são 2, sábado e domingo. 5 vezes 5 é 25, 1 vezes 2 é 2. 25 mais 2 é igual a 27. Então, o jovem gasta 27 horas nas suas atividades escolares durante toda a semana. Essa foi uma aula introdutória sobre estatística. Tem muito mais coisas ainda importantes, mas essa foi só para introduzir o conceito de estatística e alguns termos que são importantes agora no início.